Irmãos, nós estamos hoje comemorando o 8º ano de organização da Terceira Igreja Presbiteriana de Araguaína. E é com grande alegria que nós temos essa oportunidade de nos reunirmos, estarmos juntos para apresentarmos diante do Senhor um culto de gratidão, um culto de adoração. É claro que isso é a rotina da vida da igreja. A igreja se reúne para adorar ao Senhor. E nós estamos aqui mais uma vez, mas hoje, de uma maneira especial, nós agradecemos a Deus pela maneira como Ele conduziu a vida desta igreja, desde o início, pela maneira como Ele tem nos abençoado, como Ele tem chamado pessoas para fazer parte dessa comunidade cristã. Nós nos alegramos pela vida de todos os irmãos. Nós somos a igreja. A igreja reunida é o lugar em que Deus encontra o verdadeiro louvor quando isso é feito com sinceridade e verdade, segundo a palavra de Deus. E hoje nós temos conosco o reverendo Antônio. Ele veio da cidade de Colmeia, um pastor que chegou no nosso presbitério esse ano, já esteve conosco hoje pela manhã trazendo o estudo da palavra de Deus, e agora à noite ele estará pregando a palavra do Senhor. E nós estaremos então parando neste momento, aquietando o nosso coração para ouvirmos, recebermos no nosso coração a santa palavra do Senhor. Então eu gostaria de passar a palavra ao reverendo Antônio. Nós desde já, mais uma vez, agradecemos a presença dele aqui, agradecemos pela disposição de estar conosco, trazendo, ministrando a palavra do Senhor. E neste momento nós vamos estar orando pela vida dele, em seguida ele estará pregando e nós ouvindo a palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor, nós te louvamos, te bendizemos, glorificamos ao Senhor, ó Deus, por este momento, que pararemos, ó Deus, diante da palavra do Senhor que será lida e será exposto, ó Deus, de maneira fiel. Sabemos, ó Deus, que somente o Espírito Santo do Senhor é que pode iluminar os olhos do nosso entendimento. É que pode, ó Deus, dar a santa iluminação aos nossos corações, para que venhamos compreender a palavra do Senhor no íntimo da nossa alma, para que venhamos praticá-la, vivê-la, conforme a Tua vontade. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor, ó Pai, venha manifestar a Tua graça, a Tua misericórdia por meio do Teu Espírito, e venha nos abençoar nesta hora. Abençoe a vida do pastor, ó Deus, que estará pregando a Tua palavra. E que ele, ó Deus, fale da parte do Senhor aos nossos corações. É em Cristo que oramos. Bendizemos e glorificamos ao Senhor. Amém e amém, ó Deus. Amém. A palavra está com o pastor e ele, neste momento, então, estará pregando para cada um de nós. Boa noite, irmãos. Com alegria que estamos juntos mais uma vez. E eu quero convidá-los a abrir a palavra do nosso Deus no segundo livro de Moisés, escrito por Moisés, livro do Êxodo, capítulo 1, onde nós vamos meditar, onde nós ouviremos a palavra de Deus, de maneira que ela venha transformar nossas vidas e conduzir-nos ao arrependimento, à confiança e à fé. Livro de Êxodo, capítulo 1, faremos a leitura, eu farei a leitura de todo o capítulo. E com fé e reverência, escutai a palavra de Deus, porque ela é verdadeira. Porque ela é a autoritativa palavra de Deus para conduzir-nos a toda a verdade nesse mundo. Com fé e reverência, escutai a palavra da salvação. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles.
Entremente se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numerosos e mais fortes do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso de que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e nos saia saia da terra. E os egípcios puseram sobre ele feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó a cidade de celeiros de Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiram, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, com todo o trabalho do campo, com todo o serviço em que a tirania os serviram. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá, e a outra Puá, dizendo: quando servires de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenaram o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizestes isso de deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras de Faraó a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe cheguem a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Oremos mais uma vez. Pai, fale conosco, abra nossa mente, abra o nosso coração e nos ajude, a Deus, a entender e praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos diante de um texto belo e meditando nesse texto, eu tive que mergulhar também na história. A história nos diz que, em vários aspectos, existe uma grande guerra, uma grande luta. E essa guerra, essa luta, ela tem início quando o homem peca no Éden, quando ele simplesmente cai em desobediência, em rebeldia à palavra de Deus. Deus, de maneira graciosa, fez todas as coisas lindas e belas, mas Adão e Eva desobedeceram, não honraram, não foram fiéis no cumprimento da aliança, do pacto das obras que Deus havia feito com eles. O que nós vemos é que daí por diante é uma grande luta, uma grande batalha, uma grande guerra entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E essa guerra, ela se espalha-se por todas as escrituras. A descendência da mulher, ela simplesmente está sendo ameaçada contra a descendência da serpente. A descendência da serpente, ela fará para destruir a descendência da mulher. A descendência da serpente, o diabo, Satanás e seus demônios fará tudo o que é possível para que a igreja do Senhor não tenha o Redentor que viria para restaurar o relacionamento quebrado entre Adão e entre o homem e Deus. O que nós vemos é que quando Caim mata o seu irmão Abel, simplesmente ali é a descendência da mulher tentando impedir que a descendência da mulher cresça e multiplique. E se nós observarmos essa luta, essa guerra, sempre tentando impedir que a esperança, a promessa se cumprisse, a promessa de Gênesis 3,15 se cumprisse. E isso na Bíblia toda, nós veremos Judá, que simplesmente não tinha mais descendência, e o seu filho não queria ter filhos com Tamar, e simplesmente para tentar impedir o nascimento da descendência da tribo de Judá, que é Cristo, a guerra continua para que não viesse
nascer um descendente. E aí teve toda aquela tramóia de Tamar para que pudesse gerar filho, para que a descendência da mulher permanecesse. O próprio rei Ezequias, que nós vemos hoje pela manhã de maneira rapidamente, se ele morreria sem descendente. E sem descendência, a descendência da mulher não viria a nascer. O que nós percebemos é que o tempo todo, essa guerra, ela persiste em correr atrás, naquela época do Antigo Testamento, e também no Novo Testamento. E essa luta persiste até os dias de hoje. Não é porque Cristo morreu, ressuscitou, vencendo a morte, vencendo Satanás e seus demônios, que a luta cessou. Pelo contrário, a luta que foi no Gênesis, a luta que passou pelo povo do Egito, que nós veremos nessa noite, a luta de Davi, a luta com José, a luta com todos os filhos do Senhor, do povo do Senhor, e as lutas no Novo Testamento, o próprio Pedro dizendo, não, o Senhor não vai morrer. Simplesmente é Satanás com a descendência da serpente, tentando impedir que as promessas de Deus se cumprissem em restaurar e redimir o seu povo para a sua glória. E hoje ainda, então quando a gente olha para a história, nós veremos ali, depois que Cristo assunto aos céus, no século II, Tertuliano, Nero, antes, já começa a perseguir os cristãos, botando fogo em Roma, e a perseguição se aumenta, ou seja, a luta continua. E no segundo século diz que por mais que o sangue dos cristãos eram derramado na terra, o sangue servia como semente da igreja que crescia e prosperava. Por mais que os cristãos eram perseguidos, eram colocados junto com os leões para serem comidos e devorados em festas para a Roma, simplesmente isso não adiantava de nada, porque os cristãos cresciam e se multiplicavam, porque a descendência da mulher, que somos nós, ainda luta e ainda é preservada até os dias de hoje. Nós aprendemos também na história, quando nós encontramos no período ali da Reforma Protestante, os huguenotes, os crentes franceses foram mortos na noite de São Bartolomeu, conhecido em toda a história. Alguns filmes foram lançados, como a Rainha Margot, em 1994, mostrando como a Igreja Católica perseguiu os protestantes, os calvinistas, os crentes huguenotes da França naquela época, chegando a matar em uma única noite 2.000 protestantes. E depois, ao todo, em 2 dias, no mês de agosto, foram quase 70.000 pessoas mortas e lançadas aos rios. O rio ficou tão sangrento que ficou cheio de sangue. E por muito tempo o povo não comia peixe por causa da sangrenta noite de São Bartolomeu, que matou crentes huguenotes, calvinistas da época de Calvino, ali na França. Mas ainda a luta contra a descendência da serpente em destruir os filhos de Deus, a igreja de Deus continua ainda. Ainda os franceses, Calvino mandou para o Brasil alguns crentes huguenotes, 15 mais ou menos, para pregar o evangelho na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Foi chamado por Villeguimont, e simplesmente Villeguimont, o Caim das Américas, traiu esses homens que vieram pregar o evangelho aqui no meio dos franceses no Brasil. Alguns fugiram, outros foram mortos, enforcados, jogados na Baía de Guanabara. E antes de serem mortos, eles foram obrigados a escrever uma confissão de fé, chamada a Primeira Confissão de Fé das Américas, a Confissão de Fé de Guanabara, presbiteriana calvinista, em 1555 a 1558. E simplesmente esses crentes calvinistas, huguenotes no Brasil, franceses, eles escreveram dando respostas à sua fé, sabendo que estavam sentenciados à morte. O que nós observamos é que a luta continua. A luta entre a descendência da serpente e da mulher persevera. E por fim, os puritanos do século XVI, um pouquinho depois ali da Reforma Protestante, alguns anglicanos puritanos na Inglaterra foram mortos, queimados vivos na fogueira. Latimer e Ridley, eles simplesmente não abriram mão da fé protestante evangélica, e no madeiro pendurado, amarrados, foram mortos. E a frase que ficou muito conhecida desses 2 homens de Deus, bispos anglicanos reformados, diz o seguinte: Latimer diz para o Ridley: fique bem confortado, mestre Ridley.
e seja homem. Nós vamos neste dia acender tal vela que pela graça de Deus na Inglaterra, que eu creio nunca será apagada. A chama que foi acesa para matar esses 2 homens sempre será lembrada. A memória daqueles que servem ao Senhor, que morrem por causa da fé evangélica, a fé em Cristo, eles são preservados. O que nós vemos nessa história, desde o Éden, nas histórias das Escrituras, incluindo as histórias hoje, é que você também vive essa guerra hoje. E o texto que nós vamos entrar profundamente daqui a pouco mostra isso. Quais são as batalhas que nós, como igreja, enfrentamos hoje? Se você olhar para o Congresso, existe uma luta política muito grande que nós não prestamos atenção. Eu não estou falando de corrupção. Eu estou falando das leis que o Congresso comunista, socialista, de um partido corruptos, e não só de um, de vários, não somente corruptos, mas demoníacos, tem se levantado para destruir os lares, as famílias. Agora, recentemente, está tendo, se você entra no site do Congresso, você vai ver ali algumas consultas públicas, e lá está perguntando para acompanhar o desenvolvimento da ideia do povo acerca de algumas leis que estão sendo colocadas. E ali se você é a favor ou não de que o feto ele seja eliminado antes mesmo da concepção ou ao ser concebido. E até onde eu olhei essa semana, havia apenas 7.000 pessoas dizendo que era contra e 23.000 pessoas dizendo que era a favor do aborto, que era a favor de que realmente fosse o feto ali eliminado na sua concepção. As lutas contra a família continuam e dentro das escolas públicas, como vocês têm acompanhado, contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Alguns chegando a dizer que realmente as igrejas sofrerão em pouco tempo alguma perseguição muito feroz, mesmo vivendo no Brasil, onde as perseguições aparentemente não existem. Mas você como cristão passa por muitas lutas, talvez a sua esposa, o seu marido, o seu filho não seja cristão. E a luta em casa talvez é uma grande batalha que você tem enfrentado. Talvez para chegar até hoje aqui, você enfrentou grandes batalhas e lutas. Porque a luta permanece, a luta continua. Mas o Senhor preserva uma descendência da mulher, que é uma descendência santa, cuidando da sua igreja. É isso que nós vamos ver nessa noite. A luta continua. Mas o Senhor preserva uma descendência santa, cuidando da sua igreja e do seu povo. É isso que o texto que nós vamos meditar nessa noite traz para nós. Mesmo se você já apanhou do seu pai quando era criança, quando você se tornou evangélico. Mesmo que a sua namorada jovem te abandonou quando você disse que era calvinista, presbiteriano, reformado ou cristão. Mesmo quando você, criança na escola, foi envergonhada, chamado de crente, ou ridicularizada pela sua fé. A luta na escola, crianças, continua. Quando você é pego de surpresa cantando um hino e a sua amiguinha que não conhece o evangelho ri de você, a luta continua, crianças. Jovens, no trabalho vocês serão perseguidos por patrões que vão simplesmente fazer de tudo para que vocês sofram ou neguem a sua fé com mau testemunho quando eles obrigam você a fazer coisas em prol da empresa que não são bíblicas. Homens e mulheres dessa igreja, a luta continua. Mas o Senhor preserva a sua igreja por causa da descendência santa. Olha o que diz o texto. Nós observamos que a história, o êxodo, que significa a saída, é a continuação do livro de Gênesis. Não está aí, logo no primeiro versículo, mas no hebraico, a primeira palavra que aparece é um vav consecutivo, que significa e esse dá continuidade ao que acabou de acontecer no livro de Gênesis. Se você observar nos capítulos anteriores, em Gênesis, José, junto com a sua família, a família de Jacó, as 12 tribos, vá até o Egito por causa da fome, e Deus preservou um povo para si, uma família para si. Isso é interessante, preste muito bem atenção, que na história de Gênesis é Deus fazendo uma família, Deus fazendo Adão e Eva, uma família, escolhendo Abraão, Isaac, Jacó, uma família, para que dessa família se tornasse um grande povo, uma grande nação para o Senhor. Mas aqui nós observamos que
José, ele morre no Egito com mais de 110 anos de idade, e junto com ele foram para o Egito, fugindo da fome, todo o seu pai e os seus irmãos. E lá eles começam a viver na terra de Gósen, e ali eles começam a prosperar. E nós sabemos a história que José se tornou governador do Egito pela graça de Deus, e foi um momento de grandiosidade para o povo de Deus. E ele mesmo diz no final: olha, o Senhor me trouxe até aqui. Não tenho medo. Quando os irmãos começaram a chorar depois da morte de Jacó, que foi embalsamado, ele simplesmente diz: não tenho medo, eu não vou esquecer de vocês, por mais que vocês tenham me trazido para cá, não foi o que trouxeram. Ele diz: vós na verdade intentaste mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ou seja, Deus preservou, me trazendo adiante de vós. Foi Deus que me trouxe aqui. Por mais que vocês são culpados, mas Deus usou o pecado de vocês e a maldade de vocês para preservar vocês. E não somente vocês, mas o povo de Deus, a família de Deus. E agora, depois da morte dele, e diz: e são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Aí ele lembra agora, dando o início do livro de Êxodo, lembrando o que tinha acontecido no verso 50, vamos dizer assim, do capítulo de Gênesis. Olha, vamos lembrar? Vamos ver o que aconteceu? São estes que entraram no Egito. Foram 70 pessoas. Ele começa a dizer as 12 tribos de Levi, a família que entraram. José já estava lá no verso 5. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. E aí nós vemos que faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então a história começa dizendo: olha, e dando continuidade, Deus criou uma família, mas agora Deus está fazendo um povo, uma nação toda para si. Entrou 70, para mostrar que foram apenas alguns que entraram, para depois mostrar que foi uma geração, um povo que depois de 430 anos no Egito se transformaram de 70 para mais de 600 mil homens abaixo de 20 anos capazes para a guerra, como a gente vai ver lá em Números capítulo 1, verso 43. Ou seja, esse povo que entrou, ele faz, entrou esse, seus filhos cresceram, mas Deus não fez apenas de 70 milhões, de 70, de uma família, agora uma grande família, uma grande nação, uma igreja completa e forte. E aí, mas o que acontece é que José faleceu, como nós vemos no capítulo 50 de Gênesis, e o verso 7 diz: mas os filhos de Israel foram fecundos. Ou seja, sim, mas a descendência, José faleceu, seus irmãos faleceram, mas tiveram filhos, tiveram netos, e multiplicando, em obediência a Gênesis, que disse: crescei e multiplicai, né, no mandato social, que nós vemos que o homem agora deixa sua casa e vai em busca de uma esposa, e agora ele deve cuidar dela, amar e crescer e multiplicar, em obediência a isso. E aí diz o texto que e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram. Ou seja, eles somente cresceram e multiplicaram, mas se tornou a nação forte, um povo dentro de uma outra nação do Egito. De maneira que a terra se encheu deles. A terra ficou cheia da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos 12 que foram, das 12 tribos, dos 70 pessoas que entraram no Egito. Cresceram, multiplicaram e fortaleceram. São 4 verbos fantásticos, 3 verbos fantásticos: crescer, multiplicar e fortalecer. Eles cresceram, eles multiplicaram, eles se fortaleceram. Mas aí agora o verso 8 dizendo: entremente se levantou o novo rei. Ou seja, aquele rei, o faraó, que da época de José, morreu também. Assim como José e toda a sua família. E agora a sua nação se vê diante de um rei diferente. Alguns chegam a dizer que foram 18 dinastias até chegar nesse período de 400 anos ali no Egito. E não sabemos mais ou menos, não se sabe quem era o faraó daquela época, e não é mais importante, porque se fosse importante o próprio Senhor teria descrito. Nós vemos esse texto daqui a pouco, tem 2 mulheres citadas, mas o grande faraó não é citado, então não é importante cogitar quem foi, fazer toda aquela pesquisa para tentar saber quem foi, e se o próprio Deus não quis revelar isso para nós. Mas o que ele quis dizer simplesmente foi:
esse rei não conheceu a José. Esse faraó novo não se lembrava do que José havia feito. E aí nós observamos hoje, quantas vezes nós nos esquecemos do passado, de pessoas que fizeram coisas grandiosas nas nossas vidas. Talvez você já tenha se esquecido dos seus pais que faleceram, ou do que eles fizeram para você chegar onde você chegou, pela graça de Deus. Talvez a memória de alguns foram apagadas. Talvez a gente anda na avenida tal. Quem foi tal fulano? Ficou na avenida apenas o nome dele, mas a sua memória foi esquecida. Apenas o nome ficou descrito, mas a memória apagada. Mas o que nós aprendemos, meus irmãos, é que esse faraó não somente conhecia José, mas em outro texto na frente vai dizer que ele não conhecia nem a Deus, o Senhor. O faraó da época de José, ele conheceu o Deus de José. Ele viu o que Deus de José, o Senhor Yahvé, havia feito. Mas esse rei, ele não conhecia nem a José e nem ao Senhor de José e da sua família. E aí o que nós vimos é que o verso 9, e disse ao seu povo, eis o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Então ele confirmou realmente que o povo era mais forte e mais poderoso. E por isso ele começa agora a tramar. Ele começa agora a lutar contra esse povo para tentar acabar, destruir. De maneira lógica, o que nós vemos é que o faraó, nesse período de José, nesse período aqui, depois da morte de José, era simplesmente um descendente da serpente. Simplesmente usado por Satanás para tentar agora destruir. Então o que acontece é que o povo da aliança sofre por causa da inimizade com a serpente. O povo agora começa a sofrer porque cresceu. O povo agora começa a crescer porque enquanto Deus abençoava, Satanás estava ali tentando impedir que essas bênçãos que eles estavam desfrutando do crescimento, da multiplicação e da força que eles tinham. Agora Satanás estava tentando enfraquecer o povo de Deus, os filhos do Senhor. E aí ele vai usar agora tudo o que foi. A gente vai ver nesse culto, nessa pregação, as três formas que Faraó utiliza-se para perseguir, tentar destruir a descendência da mulher. E olha o que ele diz no verso 10. Usemos de astúcia, vamos ser espertos. Vamos agir malandramente, maliciosamente. Vamos ser astutos, espertos para com ele, para que não se multiplique e seja o nosso caso que vindo a guerra, os nossos inimigos pelejem contra nós e eles saiam contra nós. Então, olha, o povo cresce e esse faraó tem medo. Isso é interessante. Enquanto a igreja cresce, multiplica e fortalece, existe essa luta. E essa luta causa medo nos nossos inimigos. Essa luta, ela causa medo. Quando vê que essa igreja está bonita, cheia, forte, crescendo, multiplicando. E aí o inimigo vai tentar de tudo se levantar contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo igreja, são as pessoas, não somente a instituição, mas o ser humano que se foi trazido das trevas do Egito, das trevas para a maravilhosa graça e para a maravilhosa luz. E o que nós vemos é que ele começa agora a tramar, ele começa agora a tentar acusações contra os eleitos de Deus, como diz lá no Novo Testamento. Ele começa agora a usar de astúcia, de esperteza, para tentar impedir o crescimento, a multiplicação, a prosperidade desse povo escolhido. E qual foi o que ele usa? O que ele faz? Ele simplesmente, e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó, a cidade, celeiros, Pitom e Ramassés. Ou seja, vamos botar esse povo para trabalhar. Vamos botar esse povo para sofrer amargamente no sol do Egito. Vamos colocar carga muito maior. Vamos explorar. Vamos escravizar. Vamos fazer com que eles não tenham tempo para pensar em crescer e multiplicar, em obediência ao mandamento do Senhor. Vamos esmagar
toda a possibilidade de crescimento. Vamos abafar, vamos de todos os lados impedir para que eles não cresçam mais. Como eu disse lá em Números, quando é levantado o censo, lá em Números capítulo 1, no verso 43, nós vemos 46. Todos os contados foram 603.550. Se você voltar um pouco antes, vai dizer que eram abaixo de 20 anos fortes para a guerra, ou seja, era grande o povo, era forte demais. Só aqui foi contado 603.500. E aí, simplesmente, vem o verso 12. Quanto mais eles eram afligidos, quanto mais eles sofriam, quanto mais eles eram empurrados, quanto mais eles eram escravizados, quanto mais eles eram chicoteados, quanto mais eles estavam ali sofrendo, diz o texto, mais se multiplicava e tanto mais se espalhava, de maneira que se inquietava por causa dos filhos de Israel. Ó, irmãos, quanto mais a igreja passa por lutas e provações, não significa que a igreja será destruída. Nem nada, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por mais que ela passe por lutas, problemas, guerras teológicas, guerras espirituais grandes, guerras entre famílias, guerras em casas, guerra, não importa, quanto mais ela luta contra o pecado, quanto mais ela luta contra as lutas duras dessa vida que nós enfrentamos, mais nós somos fortalecidos. Ainda que se acampe uma nação inteira ao nosso redor, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco. Nada poderá destruir a igreja do Senhor. Por mais que tenta, não é possível. E o que acontece é que a igreja crescia e multiplicava. O povo de Deus, que era a igreja do Senhor, ali no Êxodo, que estava começando a sua história, simplesmente, por mais que o diabo, esse mundo mau, tenta contra nós, eles vão sair perdendo. Eles vão sair derrotados. E a igreja já é vitoriosa em Cristo Jesus. A igreja, ela vence e vence diariamente no Senhor. E o que nós observamos agora no verso 13 é: então os egípcios com tirania, ou seja, astúcia, agora é com tirania. Antes era com esperteza, vamos só dobrar os trabalhos, agora vamos só escravizar um pouco mais, vamos só fazer com que eles trabalhem um pouco mais. Mas agora, ele fala, com tirania, agora começou a apertar. Não é somente agora com aflição, mas agora é com tirania. Vamos fazer eles servir, vamos fazer eles suar sangue. E aí o verso 14, e lhe fizeram amargar a vida. Eles eram só afligidos, mas agora vamos amargar com fel. Vão deixar a vida deles insuportáveis. Vão fazer com que eles não consigam enxergar esperança. Não vão fazer com que eles não tenham tempo. E aí vão lá, com dura servidão, em barro, em tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que na tirania os serviam. Ou seja, o que a gente percebe é que o povo de Deus cresce confiado na providência do Senhor. Mesmo quando as lutas vêm, o nosso Deus, Ele nos preserva, Ele nos sustenta, Ele nos ajuda na nossa caminhada. Ele está ao lado da sua igreja, nessa perseverança fiel e firme até a sua volta. Por mais que nós sofremos por causa da inimizade contra a serpente, simplesmente o nosso Deus está conosco, nos preservando. Por mais que a luta ande, mas o nosso Deus tem nos sustentado a passar pelo fogo, pela água, sem nos afogar, sem se queimar. Por mais que esteja difícil enfrentar o que talvez você tenha enfrentado na sua casa, no seu cônjuge, no seu trabalho, com seu vizinho, a luta não é contra a carne. A luta é contra principados, é contra Satanás e a sua descendência. E ainda hoje, descendentes de
as tem levantado contra você, que é descendência do Senhor, que é descendência da mulher, que é descendência de Cristo, que é filho do Deus vivo. Mas eu quero também, antes de terminar essa parte, fazer algumas aplicações. Será que muitas vezes nós também temos feito como a descendência da serpente? Você que é chefe de alguém, você que tem alguma empresa, você que tem algum funcionário na sua casa, como é que você tem tratado o seu funcionário? Será que você tem agido com essas pessoas com tirania também? Será que você tem sido um péssimo patrão, afligido aquelas pessoas? Como é que nós, como igreja, temos tratado uns aos outros? Será que nós estamos tratando como cada um fosse responsável pelo outro? Ou será que nós queremos ser maiores e pisamos, estamos humilhando, envergonhando e tentando abafar ou destruir alguma pessoa? Isso não é coisa de crente, isso é coisa da descendência da serpente. A ética do trabalho protestante, calvinista, reformada, diz que nós temos que servir a Bíblia diz que nós temos que fazer como se estivéssemos fazendo ao Senhor. Se você não é um bom patrão, se você não é um bom funcionário, se você não tem agido de maneira leal, se você não tem pagado justamente aquilo que qualquer funcionário merece dignamente, não somente porque o sindicato diz que é tanto e você tem que pagar o que o sindicato diz. Talvez aquilo que o sindicato diz que deve ser pago não é nem justo. E você, sabendo disso, paga muito mais além daquilo que o sindicato diz que tem que pagar, porque você sabe que digno é o trabalhador do seu trabalho e é justo que o Senhor também nos ajude a agir de maneira correta para com as outras pessoas, não com tirania. Me trataram com tirania, eu aprendi com tirania, e agora eu vou educar e ensinar também com tirania. Não foi fácil para mim, também não tem que ser fácil para os outros. Eu sofri porque ele vai ter tudo do bom e do melhor. Não, você tem que ensinar que mesmo ele tendo tudo do bom e do melhor, ele ainda está em guerra e batalha, tendo tudo do bom e do melhor. Que ele tem que aprender a servir com alegria ao Senhor, não porque está sendo escravizado ou oprimido, ou amargamente comendo pão que Faraó amassou, que o diabo amassou, que a descendência da serpente amassou. Esse texto não somente fala da tirania, da descendência da serpente contra nós, mas também fala como nós não podemos agir, como nós não podemos copiar, como nós também não podemos viver de maneira igual. Ela também nos lembra, olha, não seja assim. Não faça igual. Porque você não é descendência da serpente, você é descendência da mulher, de Cristo. Descendência de Abraão. Então, o que nós vimos até aqui é que por mais que as lutas vêm e nós enfrentamos, a igreja cresce e multiplique. Como diz Tertuliano, o sangue dos cristãos é a semente. Nós vemos que o Senhor tem preservado a sua igreja em meio às lutas. O Senhor tem sustentado a sua igreja em meio às batalhas. O Senhor tem feito ela crescer e multiplicar e se fortalecer em meio às grandes guerras que enfrentamos nesse mundo contra os políticos corruptos, contra vizinhos maus, contra governantes e funcionários, contra amigos e às vezes até contra aqueles que se dizem irmãos. Mas nós não caímos, e mesmo se cair, nós não somos destruídos, porque o Senhor tem preservado a sua igreja diante das batalhas que elas têm enfrentado. Mas agora, irmãos, olhando para o verso 15 até o verso 22, nós vamos ver, mais uma vez, agora o Satanás, através de Faraó, usando de artimanhas. Agora ele vai usar mais duas formas para tentar destruir a igreja, o povo de Deus. Eu falo igreja porque Israel é a igreja do Senhor. Lá no Êxodo diz que a congregação de Israel estava ali no Êxodo, no deserto, adorando o Senhor. Olha o que diz os versos finais. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e a outra Puá, dizendo: quanto servirdes de parteiras as hebreias, examinai. Se for filho, matai. Se for filha, que viva.
Irmãos, duas coisas logo de início que nós vemos. Certo. Ele tentou, mas viu que nada que ele fazia, a astúcia, a tirania, nada fazia com que aquele povo parasse de crescer, multiplicar e fortalecer. Porque o Senhor estava com eles. E aí ele fala, olha, então vou fazer outra coisa. Agora eu vou matar, então, os meninos que nascerem. Porque eles vão crescer, vão continuar crescendo. Então, já que o trabalho não está, o trabalho forçado, a escravidão não está servindo, então vamos usar outra tática. Vamos agora, então, matar os meninos. Ele chama duas, alguns dizem que são hebreias, outros dizem que não são hebreias. Sifrá, que significa linda, e Puá, que significa esplêndida, esplendorosa. Chama essas duas mulheres, que têm esses nomes hebreus, e simplesmente, talvez ela pudesse ser a chefe ali das parteiras. Não sabemos se só tinha duas parteiras, acredito que tinha muito mais. E falou assim para elas, olha, vem vocês duas aqui. Esquece das outras, mas vem vocês duas. Olha, quando as mulheres hebreias começarem a dar luz, vocês como parteiras, vocês vão chegar lá, e se nascer menino, você mata. Não precisa nem saber. Simplesmente morreu no parto. Dá um jeito da criança morrer. Se for menino, deixa viver. Mas se for mulher, mata. Irmãos, isso é aborto. Isso é matar uma criança. Isso é tentar impedir que uma vida venha a esse mundo. Essa é uma outra luta que a igreja tem enfrentado. Essa luta, e muitas vezes nós temos olhado e visto assim, rapaz, está difícil lutar. Mas tem um problema, talvez nem lutar a gente luta. Lógico que o aborto aqui, o matar uma criança, não é o aborto não é o principal foco do texto, se bem que é fundamental para entender mais ou menos depois a questão da redenção em Cristo. Mas também temos que pensar sobre como a igreja tem levantado como voz profética, como povo de Deus, como cristãos protestantes, reformados, calvinistas, que têm uma cosmovisão totalmente diferente desse mundo mal, como nós temos nos colocado diante de pessoas que têm tentado destruir a vida. Será que nós temos discutido isso, pensado sobre isso? Será que você tem participado de debates, tem lutado também contra isso, tem levantado a sua voz para defender a vida? Não precisa fazer movimentos, ir para a rua, colocar camisa, fazer como as feministas. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas na sua profissão, seja como um enfermeiro, como um médico, um advogado, ou qualquer outro tipo de que você está atuando, você tem travado batalhas com seus colegas, tentado ensinar, tentado mostrar biblicamente que é pecado. Será que nós temos feito isso? O que nós vemos é que esse foi o método usado, não somente pelo faraó, também por Herodes, mas se você olhar também no período ali da Segunda Guerra Mundial, Hitler fez isso. Ele tentou matar todos os meninos que nasceram. Alguns foram para campos de batalha, e outros que nasciam ou com deficiência eram mortos, ou que eram filhos dos poloneses ou dos judeus também eram mortos. E se você observar a maneira como eles faziam, irmãos, era assustador. A maneira como eles, se foi atrocidade contra homens e mulheres, imaginem quantas crianças. Mas hoje ainda continua. Ou você acha que o Estado Islâmico não tem feito atrocidade, mesmo sabendo que eles estão crescendo, multiplicando, porque eles têm a visão de ter, principalmente para poder governar o mundo, mas você acha que também não tem destruído, matado as crianças, assim como tem feito com seus pais? Será que nós temos usado as armas corretas? Como igreja, será que nós temos orado para que o Senhor continue preservando e sustentando essa cidade, essa igreja, contra as atrocidades de pessoas que se dizem a favor da vida, mas na verdade a favor da escolha. E, infelizmente, não é longe. Se você observar Edir Macedo, um grande líder religioso desse Brasil,
Ele diz claramente em vídeo e em algumas coisas que ele escreveu, ele diz que ele é a favor do aborto. Ele é a favor que a mulher tenha o direito da escolha. Ele diz isso declaradamente no vídeo, ele diz isso escrito em alguns documentos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos levante para realmente não sermos complacentes contra as atrocidades, contra a vida que pessoas têm se levantado. E o que a gente vê, nós temos que ser como Sifra e Poá, nós temos que ser lindos, nós temos que ser esplendorosos, como essas mulheres. E como eu disse, o nome de Faraó não aparece, mas o nome de mulheres aqui aparece. Alguns chegam a dizer que as mulheres não valem nada, não são importantes, não têm importância. As mulheres são tão importantes que elas foram usadas para a preservação da vida. As mulheres são tão importantes que aqui elas foram usadas para preservar a vida daquele que viria como Moisés, que seria um tipo de Cristo. Por isso que você, mulher, tem importância na igreja. Se você acha que você não tem importância, você está totalmente enganada. O Senhor olha para você como Sifra e Poá e simplesmente mostra que você tem importância dentro da igreja local, que você tem que servir ao Senhor, você tem que cuidar das famílias, você tem que preservar a vida. Você também tem que saber que você também tem o seu papel. E devemos, como líderes, valorizar o papel da mulher naquilo que ela tem como prioridade, naquilo que ela tem como chamado e vocação do Senhor para ela. Tanto como mulher, como mãe, como igreja do Senhor Jesus. E aí nós observamos que, vimos que o Faraó diz, mate os meninos. E olha o que diz o verso 17. As parteiras, porém, talvez tenha professores aqui, espero que não esteja falando nenhuma bobagem, mas a palavra porém aqui é algo fundamental, porque é uma conjunção adversativa. Porém, todavia, né? E quando se vê o porém aqui, mas a gente simplesmente, alguma coisa vem depois. E alguma coisa que vem depois dessa conjunção adversativa é importante. E o que nós observamos aqui, ela diz, porém, as parteiras temeram a Deus. Mulher, teme ao Senhor. A palavra temor aqui tem os dois sentidos. O sentido que nós aprendemos, que é o sentido de reverência, de adoração, de culto, de estarmos diante do Senhor, prestando a Ele toda a honra e glória, essa reverência santa diante daquele que é o Senhor e autor da vida. Mas também tem realmente o temor, realmente de saber, Ele é Deus, ai de mim, miserável homem que sou, habito no homem de lábios impuros, eu glória do Senhor, Ele é esplêndido. Realmente temor de ferir a sua santidade, temor de ir contra a ordem, os mandamentos, a lei de Deus. E aqui diz as Escrituras que essas duas mulheres piedosas, essas mulheres crentes no Senhor, simplesmente elas temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. E aí tem outra coisa, peraí, elas desobedeceram a autoridade. Sim, se for necessário desobedecer a autoridade por amor a Cristo, importa servir o Senhor do que servir o diabo e esse mundo mau, e a um patrão ímpio, e a um governo que é demoníaco. Sim, se for para a glória de Deus, quando o próprio governo que Deus levanta, os próprios juízes, ministros e autoridades que Deus levanta, quando eles não são bíblicos, quando eles se rebelam contra Deus, nós não podemos de maneira nenhuma aceitarmos. Sim, sofrer consequências. Mas nós não podemos permitir. Importa agradar a Deus do que a homens. E essas mulheres, porque temeram a Deus, não somente ter medo no sentido de ferir a sua santidade, mas também temeram a Deus, porque sabiam que esse Deus é maravilhoso e digno de ser adorado e reverenciado pela sua grandeza. Ela simplesmente diz, o meu Deus é maior, é Ele que eu sirvo, é a Ele que eu temo. Imagine você desobedecer Faraó, que já estava querendo matar os meninos, desobedeceu morte. Antigamente os reis, se você entrasse na presença dele e não fosse convidado, era morto se ele abaixasse o cetro. Imagine desobedecer um Faraó que já era tirano. Você, mulher, tem tido coragem, como essa Sifra e Poá. Homens também têm tido
Será que nós temos sido envergonhados por mulheres que são mais corajosas do que nós? Será que nós homens temos sido frouxos ao invés de sermos homens de coragem, homens valentes, homens corajosos que têm lutado contra a tirania desse mundo mal? Ou será que as mulheres têm se preocupado com tantas coisas e esquecido daquilo que realmente tem valor e importância? E não se preocupado realmente com coisas valorosas e piedosas acerca do reino de Deus? Será que a mulher tem se preocupado mais com a máquina de lavar roupa, com o arroz que queimou, com o arroz do seu marido, que é válido e importante? Ou tem se preocupado realmente com o reino de Deus entre nós? Em buscar realmente o reino de Deus para que ele cresça, multiplique, para que esse mundo mal seja totalmente destruído. Quando eu falo esse mundo mal, não o mundo de maneira literal, mas as coisas carnais desse mundo que nós enfrentamos. Será que como homens nós realmente temos feito como essas mulheres? Coragens. Coragem, mestre Heidler. Coragem. Porque nós estamos morrendo queimados aqui, mas essa chama que está se acendendo será lembrada para a eternidade. Nós não seremos esquecidos pelo Senhor, talvez os que serão de nós. Talvez o máximo que farão será uma plaquinha na rua da esquina, mas as obras que nós fazemos por amor ao Senhor, para a glória dEle, nunca serão esquecidas. A memória daqueles que lutaram ao Senhor pela fé evangélica, elas nunca serão apagadas. O que nós observamos é que depois vem: porque fizestes isso, deixastes viver os meninos? Então o rei chega para ela e simplesmente: por que vocês fizeram isso? Falei para vocês, eu não mandei vocês, por que vocês me desobedeceram? E aí ela tem direito de resposta e respondeu então as parteiras de Faraó, a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. E isso é interessante, irmãos, que belo. Você, mulher, não é igual a mulher desse mundo. Você, mulher, não é como as mulheres do Egito. Você foi tirado do Egito, você é diferente da Babilônia. Você é diferente de quando você estava morta em seus delitos e pecados. Você, homem, não é mais o mesmo. Aquelas mulheres eram diferentes, porque aquelas mulheres cresciam e multiplicavam, assim como os homens cresciam e multiplicavam, porque elas temiam também a Deus, mesmo sabendo que em algum momento da sua vida, eles se afastaram do Senhor. E um dos motivos que Deus libertou esse povo do Egito, depois de 430 anos, foi para que eles pudessem adorar o Senhor. Eles estavam servindo ao Faraó e foram libertos da servidão má para um serviço agradável a Deus, de estar diante dele em adoração. E essas mulheres simplesmente, olha, as egípcias são diferentes das mulheres egípcias. Elas são vigorosas. Quando elas dão à luz, a gente chega lá, já nasceu. Não tem como enganar elas de matar a criança. Já nasceu. Isso é tão bonito, irmãos. Como Deus cuida da sua igreja e preserva a sua igreja, o seu povo, de maneira que as mulheres, os homens são diferentes, têm vigor, têm mais vida, têm uma vida mais saudável, são mais fortes, são mais inteligentes, são mais capazes. Por isso que nós, crentes, protestantes, reformados, calvinistas, presbiterianos, somos identificados até pela maneira como nós andamos, até com as discussões que nós tratamos, porque nós somos diferentes, nós somos santos, separados de um mundo para um outro mundo, de um reino para um outro reino, da morte para a vida, das trevas para a luz. Nós vestimos realmente diferente. As mulheres se vestem com modéstia. Os homens se vestem de maneira elegância. Sim. E aí o que nós vemos é, antes que chegássemos as parteiras, já deram à luz seus filhos. E aí, agora a bênção que Deus faz. Diz o texto: e Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou, e se tornou muito forte. Ó, irmãos, e Deus fez bem às parteiras. Deus fez bem a elas. Deu a elas família. Deu a elas filhos. Existe uma questão ética. É uma dúvida que aqui existe. Elas mentiram? A Bíblia não está dizendo que elas mentiram. Alguns pesquisadores, como John MacArthur,
E algumas outras pessoas que eu pesquisei, não, elas mentiram. Não, elas não mentiram, porque a Bíblia não está dizendo que elas mentiram. Se Deus estava multiplicando, Deus estava abençoando, eles eram mais fortes, por que as mulheres não podiam dar a luz antes mesmo das crianças nascerem? Se até agora nós vimos que diante da luta, Deus tinha preservado, sustentado, fazido crescer, multiplicar a igreja, por que as mulheres não podiam dar a luz antes das parteiras chegar? Por que essa não poderia ser também a provisão de Deus para que as crianças não fossem mortas? Alguns chegam a dizer que não, elas mentiram, e a mentira é lícita. Nós podemos mentir para preservar a vida. Nós podemos mentir quando chega um ladrão na sua casa, diz, os seus filhos estão aí, a sua mulher está aí, e você sabe que ele vai fazer mal para a sua mulher e para os seus filhos. Não, não tem ninguém, só está eu. E elas estão lá em cima dormindo, mas não, só está eu. Você mente. Como também a gente vê nos filmes que, quando, na lista de Schindler e outros filmes, que algumas pessoas que escondiam os judeus nos seus porões, simplesmente, aí tem judeu? Não, não tem judeu aqui. Mentira é mentira em todo lugar. Por mais que seja uma mentira, entre aspas, justa para poder preservar a vida, é mentira, é pecado. Então nós temos que tomar muito cuidado para dizer assim, ó, tá vendo? Elas mentiram. Olha, Raabe mentiu também. Ela pegou os espias, falou que os espias não estavam lá e depois desceu pela corda, pelo telhado. Tá vendo como Deus também deixa você mentir? Não, a Bíblia diz que nós não podemos dar falso testemunho. A Bíblia diz que não dirás falso testemunho, nós não podemos mentir. A mentira é pecado, mesmo quando é para preservação da vida. Não deixa de ser mentira. Isso não é uma autorização para você mentir. Não significa, aqui é apenas uma descrição. Ela simplesmente está dizendo, elas mentiram, talvez. Mas não, eu não creio que elas mentiram. Simplesmente eu creio que Deus preservou essas mulheres, providenciou os meios para que as crianças não foram mortas, e era fazendo com que elas fossem vigorosas, que elas tivessem mais vidas, mais força, serem diferentes. Isso que eu creio. Essas mulheres dessa igreja têm sido vigorosas? Como é que tem tido o seu relacionamento nas suas casas, na educação dos seus filhos, no relacionamento dos filhos? Tem sido firme, vigorosos, diferentes? E agora nós vemos Faraó simplesmente dizendo assim, Deus falando assim, olha, Deus vai fazer bem para vocês. Olha, quando você teme a Deus, não foi porque elas mentiram, não, elas temiam a Deus, por isso que Deus abençoou elas. Aquele que teme ao Senhor, Deus abençoa. Deus não abençoa apenas porque você teme, Deus te abençoa porque você é filho. E por ser filho, você tem prazer em obedecer a Deus. E ao obedecer a Deus, você vai simplesmente desfrutar das bênçãos do Senhor. E aí, por último, nessa luta que continua, não somente naquela época, mas também hoje, e o Senhor, da mesma forma que preservou e sustentou, também faz isso comigo, com você hoje, com a sua igreja. Nós observamos que, mais uma vez, ele tentou. Escravidão, amargar a vida, não deu certo. Matar os meninos com as parteiras, não deu certo. O que vamos fazer agora? Mais uma vez, ele disse, então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, agora não é somente as parteiras, agora é todo o povo. Agora ele chama um exército todo para tentar destruir o povo de Deus. Chama o povo, a todos os filhos que nascerem, aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixei viver. As filhas vão servir aí de escravas sexuais, vão servir aí de mulheres para os homens, vão trabalhar para nós nos nossos palácios, nas nossas casas. Mas os homens, mate. Agora, ele tenta pela terceira vez destruir o povo de Deus, impedir o seu crescimento, o seu fortalecimento. Ele agora, vamos matar todos os meninos. O Nilo é um rio, e um rio muito importante, e algumas das oferendas, como aqui no Brasil é feita para Iemanjá, no mar, no Nilo também se fazia oferendas. E talvez alguns chegam a dizer que o fato dele jogar o rio ao Nilo era como se sacrificando para os seus deuses falsos, né, a essas crianças. Ou seja, era espiritual, não era apenas matar por matar. Ele estava como se fazendo culto a ação, algum ídolo. O que nós observamos, meus irmãos, é que essa história, ela não se encerra aqui. Se você observar o capítulo 2, vem do nascimento de Moisés. E o que nós aprendemos até aqui é que por mais que
as descendências da serpente tenta contra o povo de Deus, o Senhor preserva o seu povo. Por mais que as lutas continuam travadas diariamente, constantemente, em todos os aspectos da sociedade, da vida humana, por mais que muitas coisas têm nos feito diminuir nossos passos, ou nos fazer voltar para trás, ou nos fazer ficar cabisbaixos, depressivos, ou com qualquer outro meio, ou medrosos, o que nós vemos é que o Senhor preserva a sua igreja. O Senhor sustenta o seu povo. O Senhor multiplica as suas forças. O Senhor aumenta o seu vigor. O Senhor preserva. O Senhor luta por você. O que você precisa é apenas temer a Deus, confiar no Senhor como cifrar e puar, porque vocês, mulheres e homens dessa igreja, preferem e devem temer mais a Deus e não às autoridades, quando elas pecam contra Deus, quando elas se rebelam contra Deus. Mas toda essa história, ela é história progressiva. Tudo isso acontece, não para apenas dizermos que Deus é contra a matança de inocentes no aborto, não somente para dizer que as mulheres são importantes e valorosas, não somente para dizer que Deus sustenta e preserva a sua igreja, mas para dizer que tudo isso é feito não por causa de você, mas por causa da aliança que Ele fez, por causa da promessa que Ele é fiel, e por causa de Cristo, o verdadeiro Adão, o segundo Adão, que nasceu também com um menino, que em Mateus 2 também foi perseguido por Herodes. A história, assim como em Gênesis, Deus constrói uma família, em Êxodo, um povo. Esse povo que sai do Egito é a minha história, é a sua história, em caminho para Canaã. Assim também é a história de Cristo. Cristo também passa pelo Egito. Cristo também é perseguido. Herodes, quando soube que, pelos magos, que haveria de vir o rei, ele simplesmente fala: temos que matar os meninos, matem os meninos. É a mesma história. Essa história existe não somente para dizer para você ser forte, corajosa. Não, confie no Senhor, porque o Senhor preservou a igreja do Senhor, a sua igreja, o seu povo, para algo maior. O sofrimento, a angústia, a dor, todas as tribulações que esse povo no Egito passou, para depois ser a libertação do Egito, apontava para a libertação em Cristo. Moisés, que foi liberto no Nilo, que foi salvo no Nilo, simplesmente apontava para o menino, para o Messias, para Cristo, que haveria de vir, que passaria pelo mesmo que o povo passou. Deus preserva o seu povo por causa da sua aliança com Cristo. A aliança, a nova aliança. Ele preserva a sua igreja por causa do Senhor Jesus, por causa das suas promessas, por causa do seu plano redentor, por causa da descendência da mulher que seria vitoriosa, que pisaria, que esmagaria a descendência da serpente. Essa história é a minha história, é a sua história, para que nós entendêssemos que a minha história e a sua história é a história de Cristo. Que a história de Cristo, ela não se encerra, porque ainda a luta continua. Sim, mas nós, Cristo, somos vitoriosos, porque Cristo venceu Satanás, Herodes, Pilatos, venceu a morte. Assim como o povo venceu toda a escravidão, assim como o povo foi pelo Senhor ajudado e liberto, passou o Mar Vermelho, o Rio Jordão, assim como o povo no deserto, perseverando os 40 anos ali, sem que as suas roupas e os pés fossem desgastados, os sandálios fossem desgastados. Também Cristo passou pelo Jordão, foi batizado no Jordão. Assim como Moisés subiu ao monte para Deus dar-lhe a lei, para um povo que estava sendo formado por si, uma grande nação, Cristo também subiu ao monte para dar a lei aos seus filhos. O sermão da montanha é Deus é Cristo ensinando o seu povo as suas leis. O que nós vemos é que aquilo que nós encontramos em Êxodo é aquilo que nós encontramos no Novo Testamento e é aquilo que nós encontramos hoje. Por isso, assim como foi em Êxodo, assim como foi no Novo Testamento, assim é hoje. Nada pode nos atrapalhar, nos afastar do amor de Cristo. Nenhuma acusação contra os eleitos de Deus, nós não temos mais, não precisamos ser mais condenados. Não tem como.
A história do seu povo no deserto é a minha história, é a sua história, hoje. Mas assim como Deus conduziu esse povo a uma terra que mamava leite e mel, também o Senhor está nos conduzindo para uma nova terra e um novo céu, onde nós estaremos com o Cordeiro de Deus, desfrutando das bodas do Cordeiro. Que o Senhor nos ajude a lutarmos esse mundo contra a descendência da serpente. Que essa luta continua. Você não está de férias aqui. Você não está aposentado dessa vida cristã. Você permanece ainda de idade. Então, quero dizer para você, para encerrar, você que está já de avançado em dias. Já lutei bastante, agora eu vou só descansar. Não, você ainda está em luta. Não abaixa a guarda. É idoso, idosa, você que já se aposentou. Lembra-se, você não pode pendurar as chuteiras, a Bíblia. Não, você ainda tem que ler, você ainda tem que meditar, você ainda tem que beber, se alimentar dela, vir à igreja. Você precisa ainda. Mulher, homem, aposentado. Você não está, acredite, você está em guerra. Você está em luta. Jovens, vocês vão lutar, e muito. Enquanto os idosos já passaram por muitas lutas maiores do que vocês passaram, e sofreram, estão calejados, alguns machucados, mas vitoriosos. E ainda estão passando por lutas, mas lembre-se vocês jovens, que as lutas que vocês enfrentam hoje, se vocês chegarem à idade de alguns que já estão aqui mais de 60, 70 anos, vocês vão encontrar lutas talvez muito piores que eles já enfrentaram. Porque as lutas de alguns anos atrás são diferentes da luta desse mundo atual. Mas lembre-se, em meia luta, vocês não estão sozinhos. O Senhor preserva vocês, jovens. A família de vocês. Crianças, na escola, vocês ainda continuam lutando. Sim, crianças, não parem de lutar. Lutem. As armas de vocês, crianças, lutarem. Primeiro, vocês têm que orar ao Papai do Céu, ao Senhor Jesus. Vocês têm que ler a palavra de Deus, se você já aprendeu a ler. E se você não aprendeu a ler, você deve lutar simplesmente com a espada do Senhor, pedindo para o papai e a mamãe ler a Bíblia para vocês. E por isso que as famílias têm que lutar, e é uma das ferramentas que as famílias têm que lutar nesse mundo perverso e mal, realmente o culto familiar, estar junto, orando, lendo as Escrituras com seus filhos, não importa a idade deles. Vocês têm que lutar também pela sua família, porque vocês estão em luta. E essa vitória só é possível em Cristo. Não é sozinho, não é tendo dinheiro, não é tendo... Não, é com Cristo. É com Cristo. Homens, sejam homens corajosos. Não seja como Herodes, não seja como Faraó. Nos seus trabalhos, na sua família como marido. Não, seja como Cristo. Aquele que ao invés de colocar carga sobre os nossos ombros, diz: vinde a mim todos que estão cansados dos seus pecados, da sua vida má, que eu vou aliviar. Eu vou morrer por você. Eu morri por você. Eu sofri por você. Na cruz eu derramei o meu sangue por você que é meu filho, é eleito de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a participarmos desses sacramentos que daqui a pouco vamos participar. Lembrando de que Cristo morreu, mas Ele ressuscitou dos mortos. Cristo foi esmuniçado, foi moído como o pão, como a farinha foi moída para fazer o pão. Mas Ele venceu essa batalha, essa luta. E ao participarmos da ceia, e você que vai participar da ceia vai lembrar disso, que nós tomamos a ceia para lembrarmos da luta de Cristo lá, e que nós temos lutas hoje e devemos continuar nessa perseverança até que Ele volte. E participarmos da ceia é uma ferramenta para a nossa fé em Cristo ficar cada vez mais vigorosa. Por isso, que o Senhor nos ajude nessa noite. Que o Senhor tenha misericórdia dos jovens, das mulheres, dos homens, das crianças dessa igreja. Que nós possamos ser homens e mulheres, crianças, jovens, adultos corajosos, que não temem a homens, mas que têm prazer em fazer a vontade de Deus. Nessa luta contra o mal, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome e nós te agradecemos, porque Cristo Jesus veio a esse mundo
para redimir, ó Deus, para nos libertar, ó Deus, assim como o Senhor libertou o povo do Egito. O Senhor também nos tem libertado, ó Deus. O Senhor nos libertou e o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, ó Deus, porque em meio às lutas e batalhas desse mundo perverso, da tirania desses homens e mulheres que são muitas vezes usados por Satanás, nós, ó Deus, como igreja, permanecemos em pé. Não por causa das nossas próprias forças, mas por causa das forças do Senhor. Por causa da sua fortaleza, por causa do Senhor estar presente na vida da igreja. Por causa do Senhor estar presente ao nosso lado. Muito obrigado, ó Deus. Nos abençoe, ó Pai, com a esperança, a certeza e a convicção de que, assim como Cristo, ó Pai, nós possamos também, ó Deus, ter a certeza e a convicção de que nele nós somos mais do que vitoriosos em meio a esse mundo. Que nos ajude, ó Pai. Preserva a tua igreja, essa igreja que completa mais um ano de vida. Esteja ao lado dela, esteja ajudando ela, esteja confortando, ensinando e ajudando ela nas lutas. E fazendo com que ela cada dia mais creia que a vitória não é dela em si, mas é daquele que venceu por nós, por ela. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém.